1 Samuel 25. O texto diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próximo: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa e tudo o que possuis, tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravio lhes fizemos, de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os homens de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos homens de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os homens de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhes contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. Cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os homens de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, com 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus homens: ide adiante de mim, pois vos seguirei de pé. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer
um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os homens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Esse é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos homens que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar tua vida, então a tua vida será atada do feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, estes a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo homem que tem dito a teu respeito e que houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito um bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Gisrael, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Amém. Já sei. Davi. Meu Deus.
prudência, Senhor, assim como o Senhor deu a Abigail. Prudência essa, Deus, que aplaca o furor, que cesse a contenda. Dá-nos a sabedoria, Senhor, de sermos pacificadores. Que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer também, Senhor. Porque melhor do que Abigail foi Cristo Jesus, que intercedeu por nós a fim de que a ira de Deus não nos consumisse. Muito maior que isso, Deus. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar, para que fôssemos poupados, resgatados de nossa loucura, de nossa insensatez. O pecado roubou o nosso entendimento e juízo, Senhor. Mas Cristo nos substituiu no Calvário e nos media eternamente até hoje. E nós te louvamos por essa tão grande salvação. Desde já, Senhor, pedimos da tua graça mais uma vez sobre este culto nesta noite. Que o teu Espírito Santo continue a agir em nossos corações. E muito mais, ó Deus, do que aqui, que para além, ó Deus bendito, das limitações deste tempo, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar poderosamente em nossos corações, em nossa mente, em nossa maneira de falar, de agir, de nos relacionarmos uns com os outros, com o próximo. Ó Deus, dá-nos graça, dá-nos a tua sabedoria, instrui-nos, ó Deus, na tua palavra e devolve a nós, ó Deus, a intimidade com a tua palavra, com a tua santa Escritura, Senhor. Que dela possamos, ó Deus, retirar os mais valiosos, ó Deus, preceitos, ó Deus, e ensinamentos para a nossa caminhada. Que, ó Deus bendito, venhamos apegarmos a ela, Senhor, com toda a vida, com toda a necessidade, com todo o ardor, com todo o apetite, Senhor. Que o Senhor devolva, ó Deus, a tua palavra, como o Senhor tem feito a esta igreja. Que o Senhor ponha, ó Deus bendito, a tua palavra em nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Dá graça ao pastor nesta noite, Senhor, que ele venha pregar debaixo, ó Deus bendito, da tua graça, da iluminação do teu Espírito Santo, e que o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, o mova, ó Deus, nesta noite, ó Deus, para que ele continue pregando o Evangelho da glória de Cristo Jesus. E nós queremos também, Senhor, aqui elevar as nossas vozes ao Senhor. Que o Senhor também estenda as suas mãos sobre a igreja perseguida, Senhor, espalhadas, ó Deus, pelos rincões da terra. A igreja perseguida na Colômbia, Senhor, pelas Farcs. E muitas delas, ó Deus, só temos mulheres e crianças, porque os homens foram mortos. O Senhor sabe muito bem disso, ó Pai. E nós clamamos aqui nesta noite por essas igrejas. E pelos missionários, ó Deus, que o Senhor está preparando para enviar para esses locais. Que eles cheguem ali, ó Deus, destemidos, cheios de ousadia do teu Espírito Santo, cheios da tua palavra, ó Deus, do teu poder. E que a tua palavra, ó Deus, e que a tua igreja prevaleça nestes locais, Senhor. Apesar das circunstâncias, ó Deus, tão difíceis e tão adversas. Ainda clamamos, ó Deus, por aquelas 2.000 crianças, ó Deus, que estão abrigadas naquele país do Oriente Médio, Senhor. Aquelas crianças que vieram, ó Deus bendito, da Síria, Senhor, um país que está destruído pela guerra, pela fome, pela violência, pela ganância. Ó Deus, e desde já te agradecemos, porque aquelas 2.000 crianças foram acolhidas, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, a abençoá-las. Que o Senhor continue a curar os corações delas. Curar qualquer trauma, ó Deus, que ficou, ó Deus, pela perda dos pais, pelos horrores da guerra, pela desumanidade, pela desumanização também, Senhor. Deus dá graça a cada uma delas. E usa, Deus, o teu povo que ali se encontra, para que eles possam pregar o teu Evangelho àquelas crianças. E que elas venham ser, ó Deus, mais do que abençoadas por bens materiais, abençoadas, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Deus, também rogamos, ó Deus, mais uma vez, por aquelas moças que foram sequestradas, Senhor, ali na Nigéria, cujas mães, ó Deus, ficaram aflitas e chorando, Senhor, e desesperadas. Deus, dá graça a cada uma. Cobre com o teu sangue, Deus, aquelas moças. Põe tuas mãos sobre elas. Dá-lhes força, dá-lhes graça, Deus. Dá-lhes paz e esperança em meio ao sofrimento e à opressão. Também pedimos, ó Deus, nesta noite, pelo Ricardo, Senhor, ali no Ceará, e Monsenhor da Bosa. Reúne o povo ali, Senhor, para ouvir a tua palavra nesta noite. Amém. E dá graça a Ricardo, Senhor, que ele possa abrir a boca, Senhor, cheio da tua palavra e da tua sabedoria, cheio do Espírito do Senhor, e
que a tua vontade, ó Deus, ali seja feita em cada coração. Que o teu evangelho ali seja pregado, ó Deus, para a salvação e também para juízo, Senhor, de acordo com a tua vontade. E que em tudo isso, ó Deus, seja pregado para a glória do teu santo nome. Levanta uma igreja ali poderosa, ó Deus, forte na terra, que tenha a beleza e o brilho de Cristo, Senhor. Que tenha a palavra, Deus bendito, em suas mãos. Que esteja calçada na preparação do evangelho da paz, ó Deus. E que maneje bem a palavra da verdade. Cobre os teus filhos com o teu sangue ali. Abençoe as famílias que ali têm se agregado, Senhor, para ouvir a tua palavra. No mais, Senhor, pedimos a tua graça e a tua bênção sobre o pastor Aristides, o missionário André, o pastor Santana Dória, os demais irmãos em Cristo Jesus e a igreja de Caruaru, Senhor, que tem sofrido, Senhor, com certas dificuldades. Dá graça a cada um, Senhor, e abençoa os teus servos que estão portando a palavra e assumindo o ministério da pregação do Evangelho. Que o Senhor os livre do mal, abençoe as suas respectivas famílias, cubra-os com o teu sangue e dê graça a essas igrejas. Em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 181, Jesus nos guia. Oh
comigo. Braços
Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 34. O texto diz assim, irmãos: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se assentem, irmãos. Irmãos, a cura de uma mulher enferma. O que essa história tem a nos ensinar? O que esse relato tem sobre as nossas vidas? O que nós podemos extrair daqui como lições para as nossas vidas? Eu começo dizendo o seguinte: a rejeição de Cristo em Gessara ou Gadara, como algumas versões ou o texto de Mateus diz, não significava a rejeição de Cristo nos demais locais. Não. A história prova isso. O texto que ora acabamos de ler nos mostra isso. Quando Cristo volta da região de Decápolis, aonde ele estava, e se encontrar ali com o endemoniado, e ali aquele homem foi liberto, e vimos toda aquela história, ele atravessa novamente o mar, voltando para a região de Cafarnaum, aonde ele havia saído, de onde ele havia partido. Então ele se depara novamente com a grande multidão. Várias pessoas estão novamente à beira do lago, esperando o retorno de Cristo. As pessoas, na verdade, estavam ali já aguardando a sua volta, porque sabia que ele atravessaria o mar, mas retornaria novamente. E quando ele chega em Cafarnaum, uma multidão o recebe de forma calorosa. De forma calorosa ele é recebido pela multidão. E dentre a multidão, ou em volta da multidão que o comprimia, que o apertava, em meio ao tumulto daquela grande multidão, daquele número excessivo de pessoas, se destacam duas histórias. A história de um homem chamado Jairo, que é um chefe da sinagoga, um príncipe da sinagoga, alguém que governava sobre a sinagoga, mas também se destaca na leitura que fizemos a história de uma mulher,
que estava sofrendo há bastante tempo com uma enfermidade. Uma mulher desconhecida, não se cita o nome dela no texto, uma mulher anônima, porque não sabemos a sua origem, de onde ela vem, para onde ela vai, não sabemos o nome dela, a sua família, se era casada, se tinha filhos, não sabemos. Uma coisa eu digo aos irmãos: nós iremos deixar Jairo um pouco de molho. Jairo vai ficar de molho de forma proposital, porque a história que vai se destacar aqui é a história dessa mulher que vai se encontrar com Cristo. E sabemos, irmãos, que na condição dessa mulher, ou na enfermidade que essa mulher estava enfrentando, não havia mais soluções humanas. Mais uma vez se destaca que o dilema enfrentado por uma pessoa é um dilema tão grande que as forças e as ajudas humanas não dão mais conta. Acabou, cessou-se, já foi tentado todos os caminhos para resolver o problema dela, mas o texto nos mostra de forma muito clara que, além dela dispensar tudo quanto tinha com os médicos, a enfermidade piorou. Seu problema se tornou pior. A sua doença crônica agravou-se mais ainda. E mais uma vez, a história da mulher não vai terminar como começou. Mais uma vez, Cristo vai demonstrar seu cuidado pessoal com essa pessoa que enfrenta um dilema insolúvel em sua vida. E veremos, irmãos, que a forma como essa mulher tem a sua enfermidade sanada é justamente essa forma que vai nos ensinar. A forma como Cristo vai dialogar com ela e se aproximar dela é justamente a forma como veremos por entre as linhas que esse texto tem muito a ver comigo e com você. E que esse texto nos ensina muito, fala muito aos nossos corações, que aqui Jesus não só vai curar essa mulher, mas vai, acima de tudo, confirmar a fé dela. Essa fé que ele vai levá-la à prova, ao crescimento e à maturidade que faz com que ela descanse em paz, que ela vai embora de forma diferente, não da forma como ela se aproximou dele. Portanto, o texto nos ensina a ação pessoal de Cristo sobre um dilema humano da seguinte forma: ele primeiro vai agir sobre uma grande necessidade. Mais uma vez, essa mulher, irmãos, tem um problema que já disse, parece insolúvel. Acima de tudo, algo prolongado. O texto diz que por volta de 12 anos ela está enfrentando esse problema pessoal. Ela tinha, ou melhor dizendo, estava no seu corpo uma hemorragia. Segundo os melhores estudiosos do texto, uma espécie de fluxo menstrual ininterrupto. Não parava. Isso havia se tornado crônico sobre a vida dessa mulher por 12 anos. 12 anos. Ela estava, irmãos, lidando com isso esse tempo todo, por um tipo de problema que as mulheres bem sabem. Afeta o seu aspecto emocional, afeta o seu aspecto físico, afeta a sua mente, afeta a sua perspectiva. E isso acontece com as mulheres que enfrentam isso um período específico dentro do mês. Agora você imagina, 12 anos com uma hemorragia que não para. 12 anos. E certamente, irmãos, essa enfermidade estava afetando outros aspectos de sua saúde. Anemia profunda, constantes fraquezas, constante destruição de humor. Essa mulher estava sofrendo física, emocional e espiritualmente. O texto diz que ela não ficou parada. Embora enfrentando 12 anos esse problema, ela procurou caminhos que possivelmente resolveriam o seu caso. E quais foram os caminhos?
O Talmud, irmãos, uma interpretação da lei dos judeus, dava algumas formas para a cura de hemorragia na vida das mulheres. Certamente ela havia tentado esses caminhos, sem resultado positivo. Ela então busca os seus próprios recursos, ou dentro dos seus próprios recursos, um caminho viável que lhe traga saúde ao seu corpo. E o texto diz que ela gastou grandes somas de recursos para procurar os médicos. Se os irmãos não sabem, procurar médico ou especialista no contexto em que essa mulher está vivendo, era necessário muitos recursos. Como não é diferente hoje. Não temos saúde pública, e aqueles que têm acesso aos melhores médicos, a uma boa saúde, são aqueles que têm recursos financeiros. Essa mulher, então, reunindo os seus recursos, ou aquilo que ela tinha, ela então vai à procura dos especialistas e dos médicos para tentar resolver o seu problema. Mas o texto diz que, de forma mais profunda, ela mergulhou em seu dilema. Por quê? O texto deixa bem claro, versículo de número 26. E muito padecera à mão de vários médicos. Padecera por quê? Uma pergunta eu faço. Não é fácil, irmãos, para uma mulher enfrentando o dilema como ela estava enfrentando, procurar os médicos e contar-lhe os problemas, para tentar resolver através da instrução deles. E o texto diz que ela padeceu sobre as mãos dos médicos. E mais ainda, ela despediu ou gastou tudo quanto possuía. O final do verso 26 é mais dramático. Sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, o seu estado se agravou mais ainda. Tornou-se pior o estado dessa mulher. Embora ela tenha procurado caminhos, embora ela tenha procurado médicos, embora ela tenha procurado com os seus recursos um bom tratamento, uma boa orientação, nada foi resolvido. Ela bateu em todas as portas possíveis da época, em todas. Mas o texto diz que ela foi a pior, ou indo a pior. A doença estava florescendo mais ainda. E as tentativas em saná-la acabou. Acabaram as tentativas de resolver através da medicina, do Talmud, da orientação, da interpretação da lei. Acabou. Agora isso, irmãos, é só o começo dos problemas enfrentados por ela. Por quê? Conforme Levítico capítulo 15, uma mulher que era considerada ou que tinha o fluxo de sangue no seu corpo era considerada imunda. Imunda. O período normal era que a mulher ficava imunda pelo período de 7 dias. Depois acabava a sua imundícia. Essa mulher está há 15, sendo considerada imunda. Essa mulher está há 15 anos, não são 15 dias, não são 15 meses, são 12 anos, melhor dizendo, enfrentando um dilema que a deixe separada das relações religiosas, sociais, familiares. Por quê? Porque a lei dizia que uma mulher que possuía fluxo de sangue, primeiro, ela não deveria se relacionar com homem algum. Se casada, deveria se afastar do seu marido. Se solteira, não deveria casar-se. Agora pense, se ela foi uma mulher casada, por 12 anos estava afastada do seu marido. Se solteira, estava há 12 anos enfrentando um dilema que a impedia de casar-se e ter filhos. Agora a lei dizia mais: deve se afastar do convívio social, porque tudo quanto ela tocar é considerada imundo também, ou quem a tocá-la também é considerado imundo. E mais, irmãos, a lei cerimonial de Israel dizia que ela não poderia estar presente no local público de culto. Essa mulher não poderia frequentar a sinagoga, não poderia ouvir a instrução da lei,
não poderia participar da comunidade de Israel. Pelo contrário, Levítico 15 diz que ela deveria estar isolada, afastada. Logo, a busca dessa mulher pela cura é também uma busca por significado de vida. A busca pela cura é também uma busca por estar inserida novamente nesses convívios social, ou no convívio social, aonde uma pessoa normal poderia desfrutar. Então, irmãos, é mais do que uma dor física. É mais do que uma dor física. Mas em meio a esse aparente caos que cerca a vida dessa mulher, iremos ver uma atitude de fé na vida dela, pouco vista no Novo Testamento. Essa mulher vai até Cristo, irmãos, totalmente confiando de que será curada se tão somente tocar em suas vestes. Após tentar vários caminhos para curar, ela não encontrando solução, ela ouve acerca de Cristo e diz: é hoje o meu dia. Se eu tão somente encostar nas vestes dele, ela não diz: eu terei uma possibilidade de ser curada. Ela diz: eu ficarei curada. Agora, o que isso nos diz? Primeiro, é que em meio ao caos dela, Deus dá uma fé a essa mulher que brota de um conhecimento correto de Cristo. O texto diz no verso de número 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Essa mulher, entanto, a meio os conselhos, orientações, ela enfim se depara com uma notícia diferente. Ela ouve acerca de Cristo. Ela ouve falar daquilo que Cristo estava fazendo, das maravilhas operadas por Cristo. Ele estava realizando milagres, o reino de Deus estava se manifestando através de Cristo. E essa mulher, ouvindo acerca da fama de Cristo, ela vai em direção a Ele. A fé, irmãos, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que ela ouviu foi o suficiente para produzir nela uma convicção muito grande em relação ao seu problema, ao ponto dela não se conter e dizer: se eu conseguir encostar nas suas vestes, ficarei curado. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. Ela ouviu falar de tudo quanto o mestre estava fazendo. Olha, ele dá vista aos cegos. Ele estava na sinagoga e um homem da mão mirrada voltou com a mão normal, restaurada. Ele estava na sinagoga e um homem paralítico desceu sobre a telha ou sobre o telhado e aquele homem foi curado. Aquele homem se encontrou com ele, ele disse: filho, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Está perdoado os seus pecados, levanta e anda. Ela ouviu falar, irmãos, que pecadores arrependidos se encontravam em Cristo. Os relatos acerca de Cristo produziu pela graça de Deus fé no coração dela. O pouco que ela ouviu de Cristo foi o bastante. Ela não passou por um discipulado de 3 anos, não. Ela não passou 3 meses aprendendo sobre as 2 naturezas do Redentor, não. O pouco que lhe chegou aos ouvidos, ou as boas novas que lhe chegaram aos ouvidos, foi o bastante para Deus manifestar com fé no coração daquela mulher. E aquela fé que nasceu em meio àquele caos, fez com que ela mesma rompesse a multidão em direção a Cristo, para tocá-lo somente nas vestes, sem esperar nenhum contato pessoal com ele. Ela dizia: se eu tão somente tocar nos vestidos dele. Isso é convicção, isso é fé. Fé que brota de um conhecimento correto de Cristo. A palavra de Cristo, irmãos, deve produzir em nós convicção tal
As instruções da palavra de Deus devem produzir em nossos corações convicção tal, ao ponto de, em meio ao caos enfrentado por muitos de nós, ir em direção a Cristo, buscar o socorro de Cristo, buscar a ajuda de Cristo. Foi o que essa mulher fez. O pouco que ela ouviu foi o suficiente para incendiar o seu coração. Foi o suficiente para que ela enxergasse aquele dilema de forma diferente e dissesse a si mesma: hoje eu vou ser curada se eu tocar em suas vestes. É uma fé que brota de um conhecimento correto de Cristo. Cristo foi anunciado aos ouvidos dela por tudo aquilo que ele estava fazendo, e o que chegou aos ouvidos foi o suficiente para incendiar o coração dela e tomá-la de uma convicção e certeza profunda ao ponto de ir a Cristo e dizer: eu vou tocar nele e ser curado. O segundo ponto, irmãos, que vemos nessa mulher é que ela foi tomada por uma fé que a levou ao objeto verdadeiro, que é Cristo. Ela disse: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Ela não somente cria de todo o coração, mas o crer na vida dela não a fez ficar parada, estagnada. Ela foi em direção a Cristo. A fé, irmãos, não somente nos dá capacidade espiritual para crer ser verdadeiro tudo quanto está escrito na palavra de Deus. A fé também nos faz agir coerentemente de acordo com cada passagem específica. Essa mulher tinha profunda convicção no seu coração, e isso a fez mover-se em direção a Cristo. Ela não foi tocar em Jesus de maneira acidental, mas ela foi tocar de maneira intencional. Ela foi movida pela fé, não por uma fé cega, mas por uma fé verdadeira, porque ouviu acerca de Cristo. Mas uma fé, irmãos, que está fundamentada no próprio Cristo. Ele faz, Ele opera, Ele é poderoso para mudar a sorte da minha vida. Ela não somente pensou que haveria uma possibilidade de ser curada, mas ela diz: eu vou ao objeto verdadeiro da fé, que é Cristo, e por Ele eu serei curado. Como diz, irmãos, um pastor chamado William Lane, foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura. Não foi o toque da superstição nas vestes de Cristo, mas foi o toque de uma fé convicta que vai em direção a Cristo Jesus. Por essa razão, eu digo: pela fé nós temos, pela fé nós vivemos, pela fé nós permanecemos, e é pela fé que nós andamos e vencemos. Amém. É pela fé. Sem fé, irmãos, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. A fé verdadeira, ela sempre triunfa, como diz os nossos padrões confessionais. Por mais pequena e fraca que seja, ela sempre triunfa em meio às dificuldades da vida, porque ela tem um objeto verdadeiro, que é Cristo. Ela sempre nos leva para Ele, para buscarmos o socorro dEle, para buscarmos a ajuda dEle, para buscarmos a quietude que precisamos dEle, para buscar a vida nele que não temos, para buscar a paciência que temos nele somente, para buscarmos suas bênçãos e os dons que somente Ele tem. E muitas vezes digo, a providência de Deus, ela mesma, nos leva a desfrutar de momentos aonde toda a esperança humana cessa. Bate uma porta ali, não dá jeito. Bate-se em outra ali, não resolve. Usa os recursos ali, ou recursos que temos, para dar jeito, e não conseguimos. As portas se fecham aqui, se fecham ali. E Deus faz isso a fim de estimular e produzir em nós uma fé que nos leve a Cristo.
Uma fé que nos faça ver a Cristo em meio ao caos que nos cerca. E quando Ele faz isso, irmãos, é para que os nossos olhos se ponham sobre as nossas próprias dificuldades e enxerguem Cristo. E enxergue Cristo. O resultado aqui é surpreendente sobre a vida dessa mulher. A hemorragia é estancada. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Acabou. Aquela mulher foi imediatamente curada, diz o texto. Acabou. Aquele fluxo ininterrupto na vida dela acabou. E ela sentiu. Para Deus não há impossível, irmãos. Aquela mulher sofria de um mal crônico em 12 anos. Procurou ajuda em todos os lugares, sem contudo alcançar sucesso. Mas no mesmo instante, quando ela, indo pela fé, toca em Cristo, a sensação de estar curada, e foi efetivamente curada, toma conta dela. A graça operou na vida dela e o mal foi retirado, ou o fluxo sanguíneo foi interrompido. E aquela mulher, de novo, reinserida de forma digna na sociedade. Aquela mulher recebeu, ou a partir daquele momento estaria recebendo forças novamente para voltar a conviver com sua família, se casada com o marido, se não casada, produzir ou ter novamente expectativa de se casar, de ter filhos. Aquela mulher, a partir desse momento, quando ela percebe em si que está curada, ela poderia novamente voltar a congregar, a estar na sinagoga. Então há uma mudança significativa na vida dessa mulher. A fé verdadeira, irmãos, vai ao objeto verdadeiro que é Cristo. E em Cristo Jesus nós somos supridos com todas as sortes de bênçãos espirituais. Sejam bênçãos físicas, sejam bênçãos espirituais. Em Cristo somos totalmente supridos. Pedro diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por mais que tenhamos recursos, devemos ter uma fé que nos faça ver Cristo e saber que sem Cristo nada podemos fazer. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sem Cristo e sem Deus, irmãos, os nossos maiores recursos são insuficientes diante dos problemas e das demandas da vida. Precisamos ver Cristo, olhar para Cristo, confiar em Cristo, ir a Cristo. Nós não conseguiremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. A fé deve nos levar a Cristo. Pedir orientação de Cristo, ajuda de Cristo, direção de Cristo, a luz de Cristo, para vivermos uma vida agradável a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé não só é a capacidade de crer, mas é a capacidade de confiar e de entregar os nossos caminhos ao Senhor das nossas vidas, Cristo. Isso é fé. Fé é não somente acreditar na palavra de Deus, mas é agir coerentemente de acordo com aquilo que temos aprendido. A reprimenda sobre os discípulos foi porque eles não tiveram fé. Porventura não tenham fé? Sois tímidos, medrosos. Vocês ainda não confiam. O pouco que essa mulher ouviu foi o suficiente para lançar-se sobre Cristo. Muitos dos nossos conhecimentos só incham a cabeça, irmãos. Muito das nossas instruções só incham as nossas cabeças. Muitas das nossas instruções não têm produzido uma fé que nos faz agir coerentemente de acordo com aquilo que temos aprendido. O pouco que ela ouviu foi o suficiente para ela agir de forma coerente. O terceiro ponto que aprendemos é que uma fé verdadeira nos leva à entrega do ser a Cristo
e não somente a encontros casuais e esporádicos. Jesus, reconhecendo o verso 30, que dele saíra poder, ele se vira no meio da multidão e pergunta: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: ora, vês que a multidão te aperta, te comprime, e você vem perguntar quem me tocou? Assim como aquela mulher sentiu, Cristo imediatamente sentiu, irmãos, que dele saíra poder, dunamis. Havia acontecido algo diferente do toque e do comprimir da multidão. Cristo diz: opa, alguém me tocou diferente. De mim saiu virtude, poder. Então ele se vira e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Irmãos, aquela atitude soou como estranha. Ora, se tem uma multidão me apertando, me acossando, e eu se volto para a multidão e pergunto: quem me tocou? O que está comigo vai perguntar: ora, tu perdeu o juízo, está todo mundo te tocando. Os discípulos repreendem Cristo: ora, está todo mundo te apertando e você vem com essa pergunta: quem me tocou? E ele está buscando insistentemente quem tocou dele. Agora, por que é que Jesus está insistentemente perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Ele está insistentemente procurando desenvolver o diálogo com alguém que foi curada por ele. Ele quer uma ligação pessoal com essa pessoa. E quando ele insiste, a pessoa que foi curada não deve retroceder, mas se manifestar publicamente: fui eu. Isso mostra que a fé não nos leva a Cristo para encontros pessoais ou esporádicos e casuais. A fé nos leva a Cristo para nos relacionar com Ele, entregar a nossa vida a Ele. A fé nos leva a Cristo, irmãos, não somente para desfrutar de seu socorro em relação aos males temporais. Não. A fé nos leva a Cristo para dele depender, para com Ele viver, para sair em comunhão com Ele. Jesus está falando aqui, irmãos, de um toque diferente. Ele percebe isso em si. Jesus está falando aqui de um toque que envolvia vida e fé, entrega e confiança. E aí isso mostra que os discípulos estão longe. Eles estão pensando no toque do tecido. E ele volta a olhar de forma demorada. O texto diz que ele volta a olhar e fica: quem me tocou? Dá a ideia de que Jesus para detidamente e fica esperando a manifestação dela, porque ele sabe quem lhe tocou. E ele olha esperando que ela mesma se manifeste, que ela mesma fale de per si: olha, mestre, fui eu. Não que ele não sabia, ele sabia. Isso mostra que Cristo não é pego de surpresa, nem de costas. A tempestade não o surpreende porque ele dorme no barco. As aflições que nos sobrevêm não pegam Deus de surpresa, Ele está no controle de todas as coisas. Então a mulher se manifesta. Verso 33, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia ou consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Quando essa mulher, o texto diz que ela tremia, ou atemorizada e tremendo, o texto nos informa que não é um sentimento de alguém que sabe que fez alguma coisa errada. Rapaz, eu fiz algo errado.
eu roubei a minha cura, eu roubei o poder de Cristo. Não. Aqui é um sentimento profundo nela mesma, de alguém que tem plena consciência de que foi socorrida por Deus. Ela treme, a salvação de Deus sobre ela o faz tremer, ela está abalada pelo socorro de Deus em sua vida. E todo o seu ser fica tremendo, tremendo. E o que restou é essa mulher, o que resta é uma pessoa que desfruta da ação soberana de Deus sobre a vida dela, é prostrar-se. Prostrar-se e confessar. Ela então, tremendo, ela se coloca diante de Cristo e diz toda a verdade. Acho que ela pensou assim: agora eu vou ouvir uma das maiores reprimendas que eu já poderia ter ouvido na minha vida. Mas ela está diante daquele que é o fim da lei, Cristo. Ela está diante daquele que é o propósito da lei, Cristo. Ela está diante daquele que para onde todas as leis cerimoniais, a lei moral de Deus aponta e apontava no Velho Testamento. Porque o propósito da lei era revelar o pecado do homem, mostrar a sua condição indigna e levá-lo a Cristo, levá-lo pela fé a buscar o socorro de Cristo, a ajuda de Cristo, a justiça de Cristo, o perdão de Deus em Cristo, e ser restaurado novamente nessa doce comunhão com a qual os nossos pais no jardim do Éden desfrutavam. E essa mulher está diante daquele que é o fim da lei, Cristo. Ela está diante daquele que não irá proporcionar a ela lavagem cerimonial, mas irá propor ou dar a ela a salvação de Deus que está se manifestando nele mesmo, que é Cristo Jesus. E isso mostra, em Cristo mostra que a fé nos leva a Cristo, a este relacionamento com Ele, e que este relacionamento é pautado por uma confissão sincera. Este relacionamento se desenvolve e cresce a partir de um conhecimento de quem somos ou daquilo que Deus fez em nós, porque ela estava consciente do que aconteceu com ela, e consciente do que havia acontecido com ela, ela se prostra diante de Cristo e declara toda a verdade. Este relacionamento que a fé nos leva a ter com Cristo é um relacionamento que não usa máscaras, é um relacionamento que se desenvolve sem mascarar sentimentos, que se desenvolve sem mascarar medos, insegurança, mas pelo contrário, é um relacionamento que parte a partir de uma confissão sincera. Olha, Senhor, eu estou aqui. Aquela mulher tem consciência de que rompeu com as leis cerimoniais, e ela ali confessa ou conta toda a verdade, declara tudo, coloca tudo à mesa de forma sincera. Olha, aconteceu isso, minha vida é assim, eu desfruto disso, há anos que eu estou lutando com isso, a minha vida não tinha mais alegria, não tinha humor, eu não tinha esperança, não tinha nada, Senhor. E hoje, ao tocar nos teus vestidos, mudou tudo. Eu fui curada, eu fui ao Senhor tomada de uma certeza de que iria ser curada, e fui curada. E a resposta de Cristo é mais bela ainda. Ele diz a ela, verso 34, filha. Ela deve ter feito assim: ufa, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, você é aceita a partir de hoje na família de Deus. Uma aceitação pela fé. Você hoje é filha. Ou seja, não é a fé pela fé, mas é a fé que nos leva a confiar no Senhor por meio de Cristo, e que faz com que recebamos os favores de Deus. Você hoje é filha. E a fé nos leva a Cristo para obter essa tão grande salvação. A tua fé te salvou. E a fé que estende a mão para Cristo. Mas veja que o Senhor Jesus está indo mais além.
Cristo está desenvolvendo um diálogo com ela e mostrando que a graça sobre a vida dela foi além do que ela imaginava ou pensava. Veja os resultados. Verso 34. Essa mulher agora desfruta de paz. Vai-te em paz. Essa mulher agora fica livre de forma definitiva do seu próprio mal. Quando Deus diz, fica livre do teu mal. Sabe por que isso? Cristo sabe que ela enfrentaria resistência. Consigo mesma, ainda, porque assim, embora nascidos de novo, ainda lutamos contra aspectos do nosso próprio ser, estamos conscientes daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo realizou. Cristo foi feito da parte de Deus para as nossas vidas, tudo. Então temos tudo em Cristo, mas ao mesmo tempo ainda lidamos com esses aspectos da nossa natureza que nos leva a depender do nosso braço, ou resiste ainda a graça de Deus sobre nós. Por essa razão, a graça vai trazer resultados completos. A graça atua no homem completo, que precisa ser restaurado por Cristo de forma completa. Ela estava, irmãos, ou ela a partir de então, desfrutaria não somente de paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois sua imundícia ou impureza é além de impurezas e restrições cerimoniais. Todos nós, tal como essa mulher, éramos impuros diante de Deus, por conta das nossas próprias indignidades ou pecados. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, Paulo diz. Portanto, os nossos próprios pecados faziam separação entre nós e o Senhor. Estávamos fadados a vivermos eternamente assim. Mas através de Cristo encontramos novamente a condição para desfrutar dessa comunhão que percorre este caminho ousado que passa por Cristo. E mediante a fé, diz Paulo em Romanos 5, temos agora a paz com Deus. A fé é esse instrumento que nos leva a Cristo. É essa confiança que nos leva a Cristo para obtermos sua justiça, sua santidade, sua perfeição. E através de Cristo temos um relacionamento em paz com Deus. Somos perdoados, somos aceitos, somos redimidos, somos inseridos de novo nessa grande família de Deus como filhos por adoção. Portanto, em Cristo voltamos ou encontramos a condição total para estarmos de novo na família de Deus, em paz com Deus, tranquilos com os nossos pecados perdoados, sem tentar de forma alguma usar artimanhas e artifícios para ser mais aceito, porque em Cristo somos totalmente aceitos. E essa fé vai a Ele para ser salvo. A fé nos leva a Cristo para desfrutar dessa tão grande salvação. Mas uma salvação que não é só livramentos temporais. Através de Cristo temos paz com Deus. Somos filhos. Filhos. Relacionamento rompido agora é reparado. Filha. Agora esta mulher precisa desfrutar da paz de Deus. Ela já tem a paz com Deus, agora precisa desfrutar da paz de Deus. Precisa ser alguém que se encontre e que vá agora, a partir deste momento, caminhar, viver, ser inserida de novo nos perigos da vida, mas em paz com Deus e com a paz de Deus. Ter uma existência com significado e referencial, o próprio Deus através de Cristo.
E agora essa paz com Deus vai se transformar em paz no seu próprio ser. Isso não significa que essa mulher não enfrentaria mais problemas na vida. Essa não é a promessa de Cristo. Cristo não está dizendo a ela: olha, você vai embora e a partir de hoje você vai passar pela vida incógnita, você não vai enfrentar mais problema algum, você vai caminhar dentro de uma redoma. Não é essa a promessa do Evangelho. Não. A fé nos insere em uma existência real. Real. Com todos os seus problemas, com todos os seus perigos, com todos os seus riscos. A fé não nos leva para esconderijos, cavernas, mas nos leva para um lugar seguro que é Deus em Cristo Jesus. E em Deus desfrutar da paz de Deus em meio aos perigos da vida. Por isso Cristo diz: você vai viver agora de forma diferente. Por esta razão vemos uma outra característica de alguém que confia. Alguém que confia é alguém que descansa. Alguém que tem paz com Deus é alguém que deve desfrutar a paz de Deus. Deve descansar. Deve entregar. Deve descansar em paz diante dos perigos que a cerca ou que o cerca. Paulo diz assim: eu sei quem tem crido. Eu sei. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O que Paulo está expressando é confiança. Eu sei em quem tenho crido. É entrega. Eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida. E Ele descansa até o dia final. Paulo escreve estes versos, irmãos, debaixo de um contexto de cadeia, de sofrimento. E ele não estava em um momento de tranquilidade, com as circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, ele diz a Timóteo: Timóteo, estou sendo já oferecido como libação, como sacrifício, como oferta de sacrifício. Mas o seu coração tinha profunda convicção no Deus que o havia salvado. Por isso ele diz: eu sei em quem tenho crido. Da mesma forma, quando ele escreve em Romanos capítulo 8, ele consola o povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele lista uma série, irmãos, de possíveis coisas ou condições que todos nós estamos vulneráveis a enfrentar em qualquer hora da vida, em qualquer circunstância da vida. Mas no verso 37 ele encerra dizendo: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou segundo o seu propósito sublime e graça para desfrutar da salvação. Agora, Ele, Deus, Ele tinha tudo para ser contra nós. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo, Ele odeia o pecado. E nós, impuros, pecadores, imperfeitos, infiéis, como ele diz em Romanos, fracos. Aí ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas Paulo diz: Ele nos amou primeiro. Ora, isso não produz descanso? Isso não produz consolo? Isso não produz paz? Isso não produz calmaria em meio ao mar revolto das emoções? E João diz, na mesma toada: veja com quão grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Ele diz a esta mulher: filha. Agora, Cristo tinha tudo para reprimi-la. Muito mais do que os sacerdotes lá na sinagoga, ou os escribas, os fariseus. Cristo muito mais dignidade tinha para dizer a ela: você é impura. Você rompeu com as leis que dizem que você deve ficar isolada. Você quebrou as leis cerimoniais apresentando-se publicamente. Pior, tocou em mim. Mas o Evangelho mostra o contrário. O Evangelho mostra o homem na sua indignidade. O Evangelho mostra Deus em direção ao homem para salvá-lo, para socorrê-lo em meio aos seus próprios dilemas, em meio àquela multidão inteira comprimindo a Cristo. Ele se volta para aquela mulher e dialoga com ela, desenvolve um relacionamento com ela. Em meio à multidão, Deus conhece a nossa história. Em meio à multidão que comprime, Cristo conhece os nossos dramas, nossos medos, nossas impurezas, nossas fraquezas, nossas emoções debilitadas. E Ele insiste: diga a verdade. Ele insiste: se manifeste, a fim de que o relacionamento comigo se estabeleça sobre a verdade. Não mascare seus sentimentos e emoções. Quando olhamos para o salmista, vemos a espiritualidade sincera que deve se desenvolver em mim e em você. Dá-te pressa, Senhor, em me socorrer. Estou aflito, desanimado, abatido, mas sei que Tu és poderoso, Senhor, para voltar novamente a dar alegria ao meu coração. Diga a verdade. E Ele insiste, porque quer nos conceder muito mais do que curas físicas. Ele insiste porque quer nos livrar muito mais do que socorrer a minha e a sua vida de males temporais. Ele está insistindo porque quer transformar o nosso medo em segurança. Quer transformar nossas angústias em paz. Quer transformar nossas rebeldias em alguém que se curve ante o senhorio dele. E isso significa proteção para o ser completo. Quando ele diz paz, mulher, ele está dizendo shalom de Deus sobre você. Isso significa proteção para o corpo, para a alma, para a mente, para as emoções. Shalom de Deus é Deus se voltando para o homem completo. Vida normal. Acabou o medo, acabou o ostracismo, acabou o isolamento. Você vai voltar em casa ou para casa em paz, tomada de uma fé e de uma certeza de que acabou. Fica livre do teu mal. Cristo está dizendo: fique curada. Irmãos, um dos maiores males, melhor, um dos maiores medos de alguém que enfrenta uma doença grave, câncer, tumor em várias áreas do corpo, ou que teve que enfrentar um trauma terrível em sua vida e aquilo lhe marcou a consciência, as emoções. Um dos maiores medos dessas pessoas é ter que lidar com esse monstro de novo. Ela dorme preocupada com que, em fazer um exame de sangue, detectar que voltou de novo. Ela não dorme com medo de enfrentar o monstro que enfrentou no passado de novo. E ela fica desenvolvendo seu relacionamento com Cristo, mas suprimindo suas emoções medrosas. E aquilo sobe para a mente, desgasta mentalmente, vai para o corpo porque somatiza, dor de estômago, dor nas costas. Por isso a cura vai além de uma cura física. É shalom. É shalom. E o que
Cristo está dizendo aqui: calma, a doença foi retirada definitivamente, não tem mais não. Amém. O mal foi substituído pela graça. Você agora vai desfrutar de um novo relacionamento. Olha, poderia enfrentar outros problemas, mas esse foi curado. Esse trauma ela foi curada. Agora, imagine comigo, essa mulher voltando novamente ao ciclo menstrual mensal. Quando chegasse a época de voltar ao ciclo novamente, aquilo voltaria à mente. Será que vai parar? Será que vai parar? 3 dias, 4 dias, será que vai parar? Cristo diz: olha, eu vou estancar muito mais do que a hemorragia, eu vou curar sua alma. Eu vou restaurar sua dignidade, viu? Então ela precisa ser curada da culpa, do medo, da insegurança, e precisa dar lugar a uma fé que descansa em Cristo. Descanse. Ficar em paz, descansar, saber que Deus age por completo e dentro do nosso caos, Ele vem para nos socorrer e socorrer de forma completa. Portanto, irmãos, a fé envolve descanso. Confiar descansando. É dormir em paz. É ter a paz de Deus no coração, é saber que o amor de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa alma no coração, diz Paulo, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: primeiro, nós temos grandes necessidades. Grandes. Sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, muitas vezes físicas. E Deus conhece as necessidades que temos e que enfrentamos e que lidamos com elas dia a dia. Temos fraquezas, somos rodeados de necessidades que nos sobrevêm, nos traz medo. Temos que enfrentar a realidade da vida, porque o Evangelho nos coloca diante da realidade da vida. E essa vida muitas vezes nos impõe medo, as dificuldades nos impõem medo. Mas como essa mulher? O Evangelho nos chama a olhar além dos nossos dilemas. Ver Cristo neles. Ver o amor de Deus neles. Ver a graça de Deus trabalhando no nosso ser neles. Ver Deus aperfeiçoando a fé, trabalhando nas emoções, tirando o medo. Era como dizia um dos professores de seminário: Deus muitas vezes cura a doença enviando veneno. Deus muitas vezes nos cura do medo da tempestade, nos colocando no coração dela. Você precisa ser curado, eu preciso ser curado. Quem ama verdadeiramente não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E você precisa perder o medo, a timidez. Crer na palavra do Senhor, crer no poder do Senhor, crer no socorro do Senhor, crer na intervenção do Senhor e ir a Ele, entregando o seu caminho e, acima de tudo, dormindo, a dormir. Como diz o salmista: me deito e logo pego no sono, porque tu me faz repousar em segurança. Durma, descanse, porque o mais Ele fará. Essa é a grande verdade. O mais Ele fará. Aquilo que foge ao nosso controle, não temos mais condições, o mais Ele fará. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça.
Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas, este amor tão grande. E bendizer pelo teu perdão, por tua paciência, por tua longanimidade sobre cada um de nós. Conhecimento, ó Deus, que tu tens acerca das nossas vidas, Senhor, é perfeito, é profundo. O Senhor nos conhece por detrás e por diante, Senhor, de modo que se cavarmos um buraco no mais profundo abismo, lá tu estás. Amém. Se subirmos a mais altas alturas, Senhor, lá também tu estás. Não temos como fugir do teu Espírito, Senhor. Tu nos conheces. Tu conheces o medo, os traumas, a insegurança, as dúvidas, a incredulidade que ainda divide os nossos corações. Verdade. Mas Deus eterno, nós queremos te pedir, Senhor. Dá-nos uma fé resoluta, firme, constante. Dá-nos uma fé madura ao ponto de irmos ao Senhor em todos os momentos da vida. Amém, Senhor. E saber, ó Deus, que tu és a fonte de todo bem, de todo socorro, de toda ajuda, de toda vida, de todo consolo. E saber que tu, ó Deus, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Aquele que cumpriu a lei perfeita, aquele que cumpriu todas as cerimônias, a fim de nos apresentar diante do Senhor inculpáveis, sem mancha qualquer. Ele mesmo há de suprir todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós te pedimos, tu que conhece cada coração, meu Deus, aumenta a fé. Dá, Senhor eterno, com que os teus filhos confiem mais em ti. Amém. Dá com que os teus filhos vençam o medo, a insegurança, as emoções traumatizadas, a consciência aflita. Dá com que o teu povo desfrute da paz do Senhor, Pai. Dá com que nós venhamos desfrutar da tua paz, ó Deus, da tua segurança. Dá com que venhamos ser tomados deste temor e tremor, ó Deus, que faz com que as nossas vidas se curvem ante ao teu poder e a tua palavra sempre, Senhor. E se curvando, ó Deus, a gente desfrute da tua paz, da fé que nos toma, ó Deus, que nos rouba, tirando-nos de nós mesmos e vencendo os medos, a insegurança, os dilemas. Pai, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, porque tu conheces as nossas necessidades. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.